Boa noite a todos. Gostaria aí de saudar todos os participantes do nosso Fórum de Educação Financeira e Investimentos do interior do estado de São Paulo e Minas Gerais. Muito obrigado pela participação de todos. Hoje nós temos a honra de apresentar o painel intitulado Seleção de Ações Vencedoras no Longo Prazo. Considerando o atual cenário econômico, nós observamos que grande parte dos brasileiros começaram a ter maior atenção em relação ao investimento em renda variável. Isso foi constatado pelo incremento significativo de CPFs cadastrados na B3 ao longo dos últimos anos, muito em função da redução da taxa básica, taxa Selic. E, para nós discutirmos com bastante propriedade sobre o assunto, nós temos a honra de receber dois gestores aí da indústria, que apresentam um dos melhores track records das últimas décadas. Então, eu faço aí questão de passar a palavra para que possa apresentar-se o gestor César Paiva. César, fique à vontade, tá? Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer aí estar falando um pouco com vocês aí sobre um tema que eu sou apaixonado. Bom, eu sou sócio fundador da Real Investor Gestão de Recursos, uma gestora independente. Nós estamos aqui em Londrina, Paraná. Foi a primeira gestora aqui do interior. Nós começamos em dezembro de 2008 com a gestão de um clube de investimento, o Clube de Investimento em Ações Real Investor. No começo eu convenci meu pai, minha mãe, alguns amigos, pessoas, familiares. Deu bastante certo. Logo em 2010 nós formamos a gestora. Em fevereiro de 2012, esse clube foi transformado num fundo e estamos agora com 12 anos e meio de história. Essa cota que começou em 1, hoje está em 16, tem um ganho acumulado de 1.500%, mostra um pouquinho o poder das ações aí, acho que no longo prazo, quando o trabalho acho que é bem feito. Logicamente teve vários erros no meio do caminho também, não foi fácil essa década. Nós também abrimos um fundo multimercado faz uns 3 anos, o Real Investor FIM, temos um fundo de previdência, temos uma área de wealth, onde a gente presta o serviço de carteiras administrada para algumas famílias, estamos gerindo aproximadamente 3 bilhões de reais. Hoje nosso time é composto por 35 pessoas, dos quais 15 são sócios. Enfim, vai ser um prazer estar participando com vocês. Sou fã ali do Pedro, sou fã da IP. Acho que eu li praticamente todas as cartas ali, me ajudaram muito na minha jornada aí como um Value Investor, né? Então, é um prazer estar com vocês aí. Agora eu gostaria também de aproveitar a oportunidade e convidar o Pedro de Andrade, para que possa aí se apresentar também à nossa audiência. Por favor, Pedro. Bom, muito obrigado, Danilo. Obrigado, César, pela generosidade. Eu também sou muito fã da sua trajetória. A IP ela é uma gestora que começou em 88. Na época, foi a primeira gestora independente de banco fundada no Brasil. E a gente, desde aquela época, se concentrou no mercado de ações. A gente interpretou que a gente poderia encontrar boas oportunidades nesse mercado. E a gente já, daquela época, adotou uma filosofia muito inspirada no Buffett, uma filosofia orientada a valor. A gente só teve que tropicalizar ela para não derreter no sol aqui. E do plano real, que o fundo, a IP começou em 88, 33 anos atrás. Mas a gente gosta de comentar do resultado do nosso fundo mais antigo, que é o IP Participações, desde o plano real, para falar só de uma moeda, que senão a gente tem que ficar trocando de moeda no meio do caminho. E do plano real até hoje, esse fundo teve uma performance de mais de 23.000%. Então, cada real que foi colocado ali em 94 no fundo multiplicou por mais de 230 vezes nesses 27 anos. Em 2006, a gente criou um outro fundo, que é o IP Value Hedge, que é o nosso hedge fund, o nosso multimercado, mas que na prática ele fica comprado e também vendido em ações. E esse fundo acumulou uma performance de 700% desde que ele começou, mais de 700%, que é aproximadamente 2 vezes o CDI. Mais recentemente, a gente criou uma versão do IP Participações para a Previdência, que é o IP Previdência, e a gente também pegou
a nossa carteira no exterior, que fica dentro do IP Participações, e criou dela um fundo que se chama IP Atlas. E esse é um fundo que busca retornos em dólares em ações no exterior. Eu faço parte da IP há 19 anos, eu entrei como estagiário, foi meu primeiro e único emprego, me apaixonei rápido pela empresa e hoje sou sócio, faço cogestão dos fundos com o resto do time. Nós somos 16 pessoas, 9 delas focadas na parte de investimento. Ok, Pedro, é excelente. Obrigado, César. Obrigado, Pedro, pela apresentação. Então, né, inclusive no mercado, né, o pessoal costuma brincar que a IP foi faculdade aí de muitos gestores, né, que estão no mercado. Então, a IP é a primeira gestora independente do Brasil, né? Então, a grande satisfação realmente a gente contar com a presença, né, dos dois gestores aí. Tá? E agora eu passo a palavra para o professor Vitor Biagi Evangelista, para dar início aí, né, à nossa conversa, ao nosso bate-papo. Professor Vitor, seja bem-vindo também, tá bom? E passo a palavra aí a você. Legal, Danilo. Boa noite a todos aí. Gostaria de agradecer primeiramente o César e o Pedro por aceitarem o convite, a gente estar compartilhando um pouco do conhecimento deles conosco aí. Sou fã do trabalho deles aí, venho acompanhando já há algum tempo. E com base aí, né, pessoal, no tema central do nosso painel, né, seleção de ações, eu acho que é interessante a gente entender, né, o que é uma ação, né, o que está por trás do ticker que a gente vê ali na B3, né, oscilando ali de valores. E aí eu gostaria de iniciar a nossa conversa aí com o César. Ô, César, o que são ações, né? O que é ser acionista de uma empresa? Parece uma pergunta simples, mas quando a gente olha a prática da maior parte dos investidores ali, a gente vê que não é tão simples assim. Acho que a maioria trata o investimento em bolsa, né, como algo especulativo, está comprando basicamente um ticker, né, com viés muito de curto prazo, não costuma estudar a empresa que está investindo, muitas vezes não conhece os produtos e serviços. E eu acho que isso acaba levando a um investimento assim ruim, assim, um resultado ruim assim no longo prazo, né? Quando você compra uma ação, nada mais você está comprando uma participação numa empresa, né? Você não está investindo na bolsa, você está investindo através da bolsa numa empresa que depois que você fez uma boa diligência, né? Você acredita que seja um bom negócio, bem gerido, com boas perspectivas e que esteja sendo negociado a um preço interessante, né? Então você compra querendo ser sócio daquele negócio e se o negócio for bem, né, a receita, o lucro aumentar ao longo do tempo, você vai receber bons dividendos e vai tender a ter um retorno assim bastante interessante, né? Então, acho que é muito importante para o investidor ter essa cabeça, né, e de ser sócio de uma empresa aí para o médio e longo prazo, e não somente estar especulando ali, brincando com isso, né? Acho que é um negócio real, né? E muitas vezes, através da bolsa, a gente compra participações nos melhores negócios do nosso país. Geralmente são as maiores empresas, as empresas dominantes, né? As empresas que acabam se sobressaindo muito em relação às demais, né? Legal, legal. Realmente, é aquele que você disse no início, né? O pessoal ele foca muito no curto prazo e acaba esquecendo, né, que por trás daquele ticker tem um negócio, tem pessoas ali que gerem, né? Isso é importante a gente entender melhor isso aí, estudar muito bem isso aí. E aproveitando a fala do meu colega aqui, o Danilo, lá no início, né? A gente verificou aí no início, desde o ano passado, acho que já venho identificando esse movimento, né? Muito, acredito eu, por questão da redução da taxa de juros, aí o pessoal migrando, né? Para B3, para bolsa, para ações, né? E aí eu queria perguntar para o Pedro, por que os brasileiros deveriam considerar ter parte do portfólio de longo prazo investido em ações, né? E como definir esse percentual? Considerando que o brasileiro ele não tem muito essa cultura, né, de investimento em bolsa. Começou agora, mas ainda a gente é muito pequena a participação, né?
Eu acho que se a gente for pensar na história recente eu digo aí os últimos 25 anos do Brasil, você veria que investir em ações foi pouco interessante, né? Se você pegar a performance do Ibovespa, comparar com o CDI de 94, né, que foi o plano real, foi uma performance bem inferior do Ibovespa contra o CDI. Então, é uma pergunta bem pertinente, né? Por que diabos investir em ações? E a realidade é que num país mais normal, numa situação econômica mais normal, que não seja numa tentativa desesperada de botar a inflação no lugar, como foi esse período todo, e de aprender ou de fazer com que as expectativas de inflação sejam mais comportadas no Brasil, que forçou o Banco Central a manter juros muito altos nesse período todo, num lugar mais normal, a tendência é que tomar risco te gere algum tipo de resultado melhor do que não tomar risco nenhum, que seria comprar os títulos do governo. Então, se você pega a experiência americana, por exemplo, até o Credit Suisse soltou recentemente um estudo vendo o que aconteceu, como é que se comparou o retorno dos investimentos em títulos do governo versus ações nos Estados Unidos nos últimos 120 anos. Tá? Então, em termos reais, quer dizer, descontando a inflação, nesse período de 120 anos, se você tivesse investido na renda fixa nos Estados Unidos, você teria conseguido multiplicar seu patrimônio em 120 anos por mais ou menos 12 vezes e meia. Se você tivesse, nesse período, investido em bolsa, pela análise do Credit Suisse, em termos reais, quer dizer, já estou descontando a inflação, você teria multiplicado por 2.300 vezes nesse período. Então, a diferença entre você multiplicar por 12 ou multiplicar por 2.300 vezes. Agora, como você está tomando risco, você tem que tomar muito cuidado. Você tem que fazer isso muito bem e você tem que entender quais são as armadilhas envolvidas. Não basta comprar qualquer ação, não basta investir em qualquer fundo. Você tem que entender minimamente como o mercado acionário funciona para você se proteger até mesmo das suas emoções. Muitas vezes, o maior inimigo do investidor é ele mesmo, né? São as suas emoções nos momentos em que os investimentos estão sofrendo algum tipo de volatilidade ruim, né? Porque volatilidade para cima todo mundo gosta. E aí você começa a ficar preocupado, você se lembra por que você tem, às vezes, um pouco mais de dificuldade de lembrar por que você comprou aquele investimento, e muitas vezes você vende num momento de dor e deixa de realizar o potencial daquele investimento. E aí, entrando no quanto investir, eu acho que a pessoa primeiro precisa respeitar muito o estômago dela, entender justamente que a natureza do investimento é volátil, ele vai variar ao longo do tempo, isso é uma certeza que essa pessoa tem que ter, e ir se acostumando e aprendendo sobre o mercado acionário, sobre o investimento que essa pessoa está querendo fazer, ou seja uma ação diretamente, ou seja um fundo, para saber o quanto que ele está disposto a colocar nesse tipo de risco. O quanto que, vamos supor, se eu colocar 10% do meu patrimônio, é importante ter um plano, né? Se eu colocar 10% do meu patrimônio e o fundo ou a ação cair 20%, o que eu vou fazer? Eu vou ter vontade de colocar mais? Ou eu vou me sentir absolutamente em pânico e vou querer vender? E se fosse 20% do meu patrimônio? Se fosse 30% do meu patrimônio? Eu acho que é importante pensar muito bem qual é a sua tolerância à volatilidade, qual é o nível de confiança que você tem no instrumento que você está usando, na empresa, no fundo, e ajustar isso com muito carinho, porque geralmente, quando a crise vem, é o seu estômago que vai mandar, não vai ser mais a sua cabeça, e você pode tomar uma decisão que te chateie muito depois. O Vitor, só para ilustrar, né, a taxa de juro hoje, né, que baliza os fundos de renda fixa, está em torno de 3,5%. É bem provável que vai aumentar bem o juro aí nos próximos trimestres aí, então talvez no final do ano a gente vai estar algo como 6%. E o investidor, quando ele olha para esses 6%, ele vai tirar o imposto de renda e tirar a inflação, ele vai ver que o retorno é zero, ou dependendo pode ser até negativo, dependendo da inflação que ele considere.
Então, de fato, ele não está ganhando dinheiro na renda fixa, né? Basicamente um estacionamento assim de capital. Por outro lado, todos os empresários têm os próprios negócios para ganhar muito mais dinheiro do que eles ganhariam na renda fixa. Então, acho que é muito melhor você ser sócio desses bons empresários. Agora, o trabalho nosso é escolher quais empresários, quais empresas a gente quer ser sócio e quais aquelas que a gente deve evitar, né? E eu acho que um outro ponto que o Pedro comentou, né, que as ações são voláteis, né? O preço varia todo dia, mas não quer dizer que necessariamente são mais arriscadas do que às vezes uma empresa que você é dono, um posto de gasolina, uma farmácia, um imóvel, porque esses negócios não têm a cotação diária, né? Eu vejo até como uma vantagem para as ações, porque eu consigo vender e sair desse negócio, né? Eu cometi um equívoco no meu começo da minha vida profissional lá em 2007 e comprei um fundo de comércio de um posto de gasolina. E depois que eu vi o que eu tinha feito, me arrependi. Eu acho que eu demorei uns 2 anos para conseguir vender com um pequeno prejuízo, assim. Foi um MBA, assim, turbinado, mas foi muito difícil. Eu preferia muito mais encarar a volatilidade das ações, sei lá, de uma BR distribuidora, por exemplo, e decidir vender com 10% de prejuízo e buscar o ganho em outra, do que o contrário, né? Então, acho que uma volatilidade não quer dizer necessariamente que o negócio está perdendo valor nessa intensidade aí, fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre, né? A gente tem que olhar um pouquinho mais para o médio e longo prazo. E uma última razão para você investir na bolsa, né, é que você provavelmente vai ter acesso a negócios que muito dificilmente você teria acesso se não fosse pela bolsa. Se você tivesse que negociar diretamente com o empresário, dificilmente você teria oportunidade de comprar uma ação de algumas dessas empresas excepcionais que o César está mencionando. Legal, legal. O César tocou num ponto interessante, né? Que é a questão do horizonte de tempo, né? A gente costuma ver muito nas redes sociais alguns posts, né? A bolsa em 5 dias, ela é assim, né? E quando a gente olha num prazo de 10 anos, ela inclina em linha reta, quase assim, né? E pegando essa questão, então, de volatilidade e relacionando com essa questão temporal, ô César, qual que é um horizonte temporal a ser considerado para investimento em ações? Seria exatamente só o médio e longo prazo? Qual que seria a sua opinião com relação a isso? Eu acho que depende muito da estratégia assim que cada um usa, né? Mas assim, dentro da nossa filosofia, né, se trata uma empresa como um negócio e os negócios vão mostrar uma evolução no seu valor ao longo do tempo, né? Então acho que a gente tem que, eu gosto de falar de pelo menos 3 anos assim o prazo para esse investimento. E acho que o exemplo que eu gosto de dar você imagina um investidor que investiu no começo de 2008 e ele ia precisar do dinheiro no fim daquele ano. E acabou que aconteceu uma das piores crises aí desde 1929 e a bolsa ali no final do ano estava caindo 40%. Esse investidor investiu 100 mil reais e ele agora está perdendo 40%. Ele teve um resultado igual do Ibovespa, né? Então está com 60 mil reais. Ele precisa do dinheiro. Infelizmente, era um dinheiro comprometido, ele vai ter que vender naquele ano e realizar o prejuízo, ele vai ter uma perda. Se esse investidor tivesse um horizonte pelo menos 3 anos, ele investiu em 2008, logo em 2009, acho que a bolsa valorizou algo como 80%. Ele basicamente teria recuperado aquele investimento que ele fez. Logicamente, não seria um período muito próspero, né? Ele investiu assim no ano e pegou uma das piores crises ali de frente, logo no primeiro ano, mas ele ia ter saído no 0 a 0, ia ter se machucado pouco, né? Então, em torno de 3 a 5 anos, né, você acaba pegando alguns períodos bons e alguns períodos ruins. Na média, eu acho que essa janela você tende a ter um resultado bom. Agora, o resultado do investimento em ações, eu acho que vai brilhar o olho do investidor depois de 5, 10, 20 anos, né? Que nem a gente gosta de falar, né? Acho que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo, né? E a diferença é muito grande, alguns pontos percentuais a mais ao longo do tempo. Acho que quem está nos ouvindo, a maior parte aí são estudantes, né? Faz uma diferença gigantesca. Legal, legal. Realmente, os juros compostos, o efeito no longo prazo é magnífico, né?
Tem um outro ponto que eu gostaria de conversar com vocês, né? Isso acaba sendo uma dúvida recorrente dos meus alunos em algumas aulas, né? Vocês comentaram no início lá das perguntas com relação ao processo de investimento, né? Escolher boas empresas, bons negócios. Só que quando às vezes as pessoas se deparam com essa questão de estudar a empresa, de obter informações com relação à empresa, às vezes eles acham que é um processo mais complicado, um processo mais moroso. Eles acreditam que muitas das vezes eles não vão ter o acesso, como por exemplo vocês de um grande fundo têm de proximidade com a empresa, coisas nesse sentido. E eu gostaria de ouvir, Pedro, você acredita que um investidor, pessoa física, que, por exemplo, vamos imaginar um médico, ele se dedica mais à sua profissão, né? E aí ele quer começar a investir. Você acha que ele consegue alcançar bons resultados ou às vezes seria interessante ele delegar, né? Essa função de investir por, às vezes, um gestor, um fundo, né? Qual é a sua opinião com relação a isso? Isso é uma pergunta bem interessante, né? Porque às vezes as pessoas começam a investir e não pensam muito sobre a natureza do mercado, né? E eu acho que uma das características do mercado acionário e do mercado de capitais em geral é que ele é competitivo. Está todo mundo querendo obter os melhores retornos e usando todas as suas ferramentas para encontrar antes dos outros as melhores oportunidades. Então, acho que se você reconhece que ele é competitivo, você só vai atuar de uma maneira que você sinta que a vantagem está a seu favor. Então, por exemplo, se eu sou um médico, de repente eu vou me concentrar mais nas empresas ligadas ao setor de saúde, porque eu vou ter um conhecimento particular sobre como funciona esse tipo de negócio, onde é que pega, quais são as armadilhas, eu vou ter contatos, de repente, para conversar e aprender mais detalhes sobre a empresa. Eu acho que uma pessoa que está se dedicando quase que integralmente à sua profissão vai fazer o investimento em ações quase como um hobby ou como uma pequena parte da alocação do seu patrimônio. Eu acho que dá sim para fazer, se for uma grande diversão para a pessoa, né? Se ela tiver prazer em fazer isso, né? Não pode ser mais uma função trabalhosa e desgastante, tem que ser uma coisa que dê prazer, então tem que ser eu acho que o foco, até do ponto de vista de que companhia olhar, teria que ser uma companhia que tenha muito a ver com os interesses da pessoa e com essa vantagem também informacional que ela pode ter. E, de repente, até combinar isso com investimento em fundos, porque acompanhar gestores de fundos também vai ajudar essa pessoa a entender que métodos utilizar para analisar empresas, quais são as opiniões de outras pessoas, comparar mais jeitos de abordar o mercado e dar sua própria pitada de experiência pessoal para tomar bons investimentos. Então, eu acho que é desafiador, mas é possível. Depende muito do nível de tempo disponível que a pessoa tem, levando em consideração a sua carreira principal, e como é que ela vai encontrar um caminho competitivo para encontrar boas oportunidades. Mas que é possível só tem que ser muito bem oportunista e inteligente no caminho a abordar, para não achar que basta comprar qualquer ação que sobe que você vai ganhar dinheiro, tá? Eu acho que um dos maiores erros dos investidores ao lidar com a bolsa muitas vezes é comprar algo que está subindo, está indo bem, ou que você ouviu de um amigo. É muito importante você fazer seu próprio trabalho, você ter suas próprias opiniões, que senão, de novo, a volatilidade se manifesta como risco na sua incapacidade de se controlar quando ela aparece e de manter sua confiança quando ela aparece. E ela sempre vai aparecer. Acho que só complementando o Pedro, né? Eu acho que investir é algo simples, né? O difícil talvez é você conseguir um retorno muito acima da média, né? Mas se você fizer o feijãozinho com arroz bem feito, evitar grandes erros, eu acho que você vai ter um retorno assim ok. Que nem ele comentou, né? Acho que investir diretamente em ações ou através de fundos também não são excludentes, né? Acho que dá para ter um pequeno portfólio em ações. Mas eu queria chamar a atenção que
todo mundo é investidor, querendo ou não, assim, mesmo que a pessoa não seja profissional. Eu vejo as pessoas, né? O Pedro citou ali um médico, né? Às vezes passa 20 anos se dedicando ali nas consultas, enfim, trabalhando até tarde, no plantão, fim de semana, e muitas vezes você vai falar com esse médico, ele está poupando boa parte do dinheiro num fundo de previdência, aí você pergunta para ele o nome do fundo, ele não sabe, você pergunta a taxa de administração, ele não sabe, você pergunta a rentabilidade, ele não sabe, quer dizer, são 20 anos assim de um trabalho assim bastante árduo para colocar um dinheiro que assim importante em algo que ele não conhece, né? Então, se ele dedicar algumas horas aí por semana, o retorno que ele vai ter no longo prazo é muito grande. Então, eu acho que não tem como escapar. Eu acho que o maior responsável pelo nosso investimento somos nós mesmos, né? Então, acho que todo mundo deve gastar um tempinho entendendo um pouquinho mais de finanças ou não, para entender o extrato do investimento e até para diferenciar, né? Às vezes você tendo um pouco mais de conhecimento, você pode encontrar IP e falar, pô, esse pessoal é muito sério, vou colocar meu dinheiro. Às vezes um cara que não tem o conhecimento vai olhar para eles, investidor profissional, vai falar, pô, acho que esses caras são meio que um charlatão aqui, não passou muita confiança, retorno o que ele falou, quanto? 22.000%, você tá louco, isso aí acho que é pior que Bitcoin, né? Então acho que é importante a pessoa ter esse conhecimento para separar o joio do trigo, hein? Legal, legal. Danilo? Bom, posso dar continuidade aí, Vitor? Opa, vamos lá. Ok. Pessoal, vamos então passar para o bloco 2 aqui, né, que nós vamos abordar um pouco sobre a filosofia de investimento e as análises quantitativas e qualitativas, né? Vocês mencionaram lá no início da nossa conversa, né, a rentabilidade aí dos vossos fundos, né, bastante impressionante, né? Tanto aí o poder de juros compostos ao longo do tempo, né? Mas mesmo assim nós vemos desempenho muito superiores ao desempenho médio do mercado, né? Por exemplo, ao Ibovespa, né? E aí, né, para conseguir esses retornos tão destacados, consiste justamente em selecionar muito bem as empresas, as ações, né? Que é a função de vocês, gestores. Gostaria que, primeiramente, o Pedro pudesse compartilhar com os nossos web espectadores em relação aí à filosofia de investimento, né? O que você acredita, Pedro? E como é que você utiliza, quais critérios aí de filosofia para que tome as suas decisões e selecione as empresas aí a compor o portfólio? Legal, Danilo. A nossa filosofia, ela é, como eu falei, inspirada na do Buffett, né? Então, uma filosofia orientada a valor. E que quer dizer isso, né? Essencialmente, um dos papas do investimento em ações foi o Benjamin Graham, que foi até um dos professores do Buffett. Ele ensinou no seu livro O Investidor Inteligente que a gente deve abordar as ações como tendo o seu preço, que é o preço de tela, né, o preço que você consegue ver na bolsa, mas que elas têm um valor, seria o valor de verdade delas, né, o valor intrínseco que ele chamava delas. E o que é esse valor intrínseco, né? O valor intrínseco é o que um empresário bem informado, racional, cabeça fria, que tivesse feito uma análise detalhada sobre essa empresa, diria que essa empresa deveria valer, tá? Dadas as alternativas no mercado, dada juros de longo prazo, quanto é que essa empresa, dada a lucratividade que ela vai gerar no futuro, deveria valer para mim hoje, tá? E o que você deveria fazer como investidor é comprar essa ação quando o preço de tela estiver muito abaixo do valor que você calculou, tá? Então, o que você, como investidor, espera é que exista ao longo do tempo, ao longo dos anos, você não sabe exatamente quando, e é por isso é importante ter um horizonte de longo prazo, e é por isso que é importante você também ter paciência. Ao longo do tempo, essa convergência naturalmente acontece à medida que o mercado vai notar que essa empresa tem uma capacidade de lucro maior do que ele imaginava antes, e existe a chamada convergência entre preço e valor. Só que a gente gosta de dar um passinho além e falar o seguinte, bom, mas será que eu deveria investir em qualquer divergência entre preço e valor? Quer dizer, tem inúmeras empresas na bolsa, como é que a gente escolhe por onde começar? Tá? E a gente acredita que tem um grupo de empresas que são
particularmente capazes de crescer o seu valor ao longo do tempo. Tá? São empresas que estão sempre inovando, estão sempre encontrando novas linhas de negócios, estão sempre se tornando mais fortes contra os competidores, e o valor dessas empresas está sempre evoluindo para cima. E imagina que se você tem um alvo de valor móvel e ele não para de subir, você como investidor fica cada dia mais tranquilo, né? O tempo vai passando e você vai ficando cada dia mais feliz, porque o valor só vai crescendo e o preço em algum momento tem que correr atrás. Ele pode ficar preguiçoso até por um período, mas depois ele tem que correr atrás e você vai recuperar tudo que você esperou antes para ganhar dinheiro. Ao contrário de uma empresa comum em que você tem que torcer para essa convergência entre preço e valor acontecer o mais rápido possível. E aí entra numa questão de o que é uma empresa boa, né? O que é uma empresa que é realmente extraordinária, tá? E aí são basicamente 3 fatores que a gente olha. Qualidade do motor de crescimento dessa empresa. Será que essa é uma empresa capaz de crescer mesmo quando a economia não cresce? Ela está criando um mercado ou transformando um mercado? Ela consegue reinvestir seu capital a taxas muito acima do custo de oportunidade ou retornos sobre o capital muito altos? Depois a gente olha o escudo dessa empresa. Ela consegue se proteger dos competidores? Eu consigo afirmar que daqui a 5, 10, 15, 20 anos essa empresa vai estar de pé? Se o mercado, outro teste bom é, se você imaginar que o mercado vai fechar por 5 anos, você vai querer segurar essa ação ou você vai ficar morrendo de medo de alguma coisa acontecer no meio do caminho e você não ter a possibilidade de vender? Então, é muito importante que a empresa tenha um escudo competitivo muito forte. Por último, são as pessoas. A gente quer que o time seja não só extremamente competente e alinhado com os nossos interesses, porque tem muita coisa que controladores de empresas podem fazer para prejudicar os acionistas minoritários como nós, mas a gente também gosta que esses executivos sejam extremamente inovadores, sejam capazes de pensar o futuro da companhia o tempo inteiro, capazes de inventar novas linhas de negócio, novas fontes de lucratividade, e também capaz de alocar muito bem o capital que vai ser fonte do sucesso dessa empresa, né? Empresas que têm negócios muito bons, ao contrário das comuns, ao invés de matar um leão por dia para sobreviver, elas estão ganhando muito dinheiro com muita facilidade, sobra aquele capital todo e faz muita diferença se essas pessoas são capazes de realocar esse capital com inteligência. Quando se acumula isso ao longo de anos, a diferença do resultado que você pode obter é gigantesca. E aí, por último, o que você tem que analisar é se todo esse pacote maravilhoso que você encontrou está sendo oferecido para você pelo mercado a um preço razoável. E com isso você decide se você investe ou não. Não adianta você comprar a melhor empresa do mundo se ela tiver com um preço injustificável, não vale o investimento. Sempre tem um preço injustificável por melhor que seja a empresa. Então, essa é a nossa forma de organizar a nossa filosofia de investimento. Excelente, Pedro. Obrigado. Só Danilo, só rapidinho, acho que eu vou falar igual o Charlie Munger, lá, o sócio do Buffett, nada a acrescentar aí. Nossa, fantástico. Na Real Investor, a gente segue assim a filosofia bem próxima, né, ao Value Invest. Eu gosto de resumir, né? No fundo, a gente busca comprar empresas boas e baratas, né? É muito fácil para o investidor que está nos ouvindo ganhar dinheiro na bolsa. Basta ele comprar uma boa empresa e pagar barato por ela, né? O difícil é encontrar, tá? Geralmente as boas empresas estão caras, todo mundo sabe, ou estão no preço. E geralmente as empresas baratas, que parecem uma barganha, são ruins, mal administradas, muito endividadas e não tem, assim, acho que grandes oportunidades, né? E a gente gasta bastante tempo, né, pesquisando, estudando, até que a gente tem algumas boas ideias para montar uma carteira com 10, 15, 20 empresas que atendam esses 2 critérios. E quando você compra uma boa empresa e paga um preço muito interessante por ela, o contrário do que vocês falam aí nas finanças, né, que para conseguir um maior retorno tem que correr mais risco, eu acho que por você pagar barato, seu risco diminui, por você comprar uma empresa melhor, seu risco diminui. Então, você no longo prazo consegue ter um bom retorno com risco minimizado aí. É basicamente isso que a gente tenta fazer. Excelente, pessoal. Até vocês dois têm uma visão muito convergente com relação, né, a essa filosofia de investimento, né, e muito bom, né? Então, realmente buscar empresas excepcionais
né, a preços descontados, né? E aí, aproveitando, né, essa discussão, hoje com a difusão de informação, né, hoje nós temos aí uma rede muito grande, né, nós temos sistemas, inclusive quantitativos, sistemáticos, essas assimetrias de informação não são cada vez mais difíceis de encontrar e identificar essas empresas que realmente o mercado não está precificando adequadamente? Pedro? Isso é super interessante. Isso é uma discussão filosófica bacana da gente entrar aqui. Será que com essa informação toda, os nossos instintos animais estão se tornando mais moderados ou mais exacerbados, né? Porque o mercado é feito de pessoas, né? E pessoas têm estilos, né? Tem erros cognitivos comuns, né? Uma pode ser impaciência, outra pode ser a vontade de copiar o teu amigo, outra pode ser o medo, às vezes o nojo de uma empresa, o ódio de algum empresário também. E o que a gente aprendeu, até mesmo investindo no exterior, é que mesmo as empresas mais queridas, mais bem observadas, mais discutidas, oferecem oportunidades ao longo do tempo. E eu acho que a razão disso é que as ideias elas pegam moda, seja uma ideia positiva ou uma ideia negativa, e às vezes isso leva a ceticismos exagerados. Você tem vários exemplos ao longo do tempo. Vou citar alguns aqui de empresas muito conhecidas. Sabe? Se você pega a Apple em 2013, quando o Android estava se aproximando da tecnologia do iPhone, a ação negociou a 5 vezes o fluxo de caixa livre. Isso é um preço inacreditável. É a mesma coisa de você comprar uma ação e só o fluxo de caixa da ação te dá 20% ao ano sem a empresa crescer, né? Supondo que a empresa não vai crescer. Uma empresa cresceu para burro, o retorno foi muito maior do que isso. Você teve o caso da Microsoft em 2010, que a ação negociou a 7 vezes o fluxo de caixa livre numa empresa que tem vantagens competitivas fortíssimas, tem uma posição no mercado empresarial para fornecer software que é intransponível, mas o mercado estava preocupado achando que o iPhone ia acabar com a história da Microsoft. Você teve recentemente, a gente até citou nos nossos relatórios, os streaming wars, né? Foi quando a Disney entrou no mercado de streaming que acharam que a Netflix ia para o buraco e as ações caíram 30%. Você teve o caso da Cambridge Analytica em 2018 e 2019, que foi quando um escândalo começou a pesar mais sobre as ações do Facebook e as ações chegaram a negociar muito barato também. Então, são inúmeros casos de empresas que você poderia dizer, óbvio que você vai ganhar dinheiro investindo em Google, em Facebook, em Amazon, em Apple. Ou óbvio que essas empresas vão ser caras, por outro lado, porque todo mundo conhece elas. Mas, na verdade, não. Na verdade, você consegue, se você tem a cabeça fria e você teve a paciência de fazer um trabalho detalhado, às vezes encontrar oportunidades muito boas nelas. Enfim, eu acho que isso é bem interessante. E, inclusive, investindo no exterior, que eu acho que também é curioso, né? Porque tem muita gente que argumenta que é impossível você ganhar dinheiro no exterior. A gente discorda, é muito possível. Mas, de novo, você tem que fazer o seu dever de casa, estudar bastante a sua empresa e saber discordar nas horas certas do mercado, né? Porque o mercado às vezes está certo e realmente tem um problema. Certo. Com base nisso, né, a gente vê a importância de ter uma filosofia de investimento muito bem embasada, né? Porque quando acontece aí o mercado cair 30%, se você realmente não tem uma filosofia, um critério ali muito bem fundamentado, né, você acaba não conseguindo segurar a posição. César, diante disso, né, eu gostaria que você pudesse compartilhar conosco, né, já que você também tem uma filosofia similar ao Pedro, há um case de sucesso aí que você, né, fez um uso aí dessa filosofia, identificou uma empresa, né, e que se mostrou aí uma ação, uma empresa vencedora, né, no longo prazo. Gostaria que você compartilhasse um pouco aí um case com a nossa audiência, ok? Muito bacana. Bom, nesses quase 20 anos de investidor, foram vários cases de sucesso, também tiveram vários fracassos, né? Felizmente, acho que mais sucessos do que fracassos, e geralmente o sucesso a gente uma posição um pouco maior, né?
Tem um case que eu acho que vale a pena compartilhar, que eu ainda tenho na carteira, que eu acho que é até da região de vocês, que é a Direcional Engenharia. É uma construtora aí focada aí no segmento popular. É uma empresa assim muito boa, muito acima da média, empresa de dono, sou fã dos controladores e do CEO. E no final de 2016, as ações estavam sendo negociadas aí num preço muito descontado. A empresa negociava 50% do valor patrimonial. Para nós gerou uma oportunidade assim de ouro, né? Quem olhasse para o balanço, os resultados naquele momento, talvez decidiria não comprar as ações, porque o mercado estava muito ruim, a empresa estava dando prejuízo, mas quem tentasse entender um pouquinho a conjuntura, o que estava acontecendo, ia ficar muito empolgado com o que tinha pela frente. Lembrando que a gente sempre ganha dinheiro daqui para frente, né? Passado, muitas vezes, já está no preço, né? Apesar que no Brasil até isso muda às vezes. Mas a empresa era muito focada num segmento lá do Minha Casa Minha Vida, Faixa 1, que dependia de orçamento do governo. O governo, com dificuldade, ele meio que fechou a torneira. A empresa focou no Minha Casa Minha Vida, Faixa 2 e 3 e no média renda, né? 2014 até 2018 foram anos muito difíceis para o média renda, muito distrato, os juros subiram muito, a economia estava difícil, as empresas não estavam conseguindo vender muito bem assim os seus projetos, e a empresa decidiu descontinuar em parte assim, ou focar totalmente aí no Minha Casa Minha Vida faixa 2 e 3. Então, quando a gente olhava o resultado da empresa, ela tinha uma foto feia no final de 2016, mas um filme bastante bonito, pois o segmento que ela estava investindo mais estava indo muito bem. E de lá para cá, né, os resultados foram melhorando, ela foi descontinuando uma série de projetos aí que davam prejuízo, e hoje é uma empresa assim, bastante lucrativa, bastante saudável. Na época a gente comprou ela, tinha um valor de mercado acho que em torno de 500 milhões de reais, 600 milhões de reais. Ela deve ter pago aí nesses quase 4 anos, quase 500 milhões de dividendo para a gente como acionista, então assim, retornou praticamente todo o nosso investimento, ou boa parte, e hoje tem um valor de mercado em torno de 2 bilhões de reais, negocia uma vez e meia o valor patrimonial, né? Então, acho que é uma empresa boa, acima da média, num setor difícil, mas que naquele momento tinha uma nuvenzinha preta ali em cima, mas que gerou para a gente uma belíssima oportunidade de compra, e conforme essa nuvem foi dissipando, a gente teve a oportunidade de ter um ganho bastante interessante, e ainda continuamos com essa empresa, a gente diminuiu um pouco a posição, mas estamos super empolgados aí com os próximos anos ainda. Excelente, César, muito obrigado aí por ilustrar o caso, né, da filosofia, um caso de sucesso aí. Eu vou passar então agora ao professor Vitor, só para discutir mais uma pergunta em relação aos vieses comportamentais do investidor. Tá, professor Vitor, passo a palavra aí então, para que você possa partir para o nosso último bloco aí, tá ok? Legal, Danilo. Eu notei que em diversos pontos da nossa conversa aí, né, o Pedro citou muito isso, né, a parte de comportamento, a parte emocional, que muitas das vezes o investidor acha que ele está tomando uma decisão racional, né, mas na maioria das vezes é uma decisão emocional. E eu gostaria de perguntar para o Pedro, olhando mais especificamente para a pessoa física, que tipo de comportamento, de viés você acredita que a pessoa física mais tende a repetir, tende a considerar nas suas decisões? Eu acho que é um tema importante aí para os novos investidores, né? Legal. Eu acho que a tendência mais comum, e que eu acho que é talvez a primeira armadilha que o investidor ele se depara, é com a sua natural tendência a tentar prever o mercado, né? Quando a gente vai lidando com a nossa vida no dia a dia, a gente faz previsões quase que instintivamente, né? A gente sabe que se a gente apertar um interruptor, vai acender a luz. O nosso cérebro é uma máquina de criar relações de causa e efeito. E o mercado, ele provê uma armadilha para a gente nesse sentido, porque ele está sempre se mexendo. Então é muito fácil você olhar para um gráfico e falar, então, isso aqui está acontecendo, então isso é que eu acho que vai acontecer.
agora vai acontecer isso, nos próximos 6 meses vai acontecer isso, ou às vezes até na próxima semana, no próximo dia, na próxima hora. E na minha opinião, assim, na opinião dos meus sócios, é muito difícil ganhar dinheiro tentando fazer previsões. E as previsões de movimento de mercado podem se transformar muitas vezes em armadilhas para o investidor, porque ele se investe emocionalmente naquela previsão, ele imagina que algo determinado vai ser determinado movimento que vai acontecer no mercado, ele não tem nenhum fundamento para isso, que seja estrutural, ele não tem o menor controle de se isso vai acontecer ou não, e quando não acontece, ele se torna vulnerável, ele perde a razão para ter investido. Então é por isso que o César e eu estamos aqui explicando, é que a gente busca razões estruturais para o nosso investimento. A gente busca que o que está por trás dessa ação, por trás desse número que fica piscando todo dia, seja uma empresa realmente capaz de lucrar no futuro, seja realmente capaz de crescer, que tenham pessoas que estão pensando muito bem no futuro desse negócio, estão cuidando muito bem do nosso dinheiro que está ali investido. Se você está seguro sobre a estrutura, o preço, você sabe que ele vai variar mesmo. Então você não se preocupa tanto com ele assim. Você deve se preocupar se ele está podendo sugerir que você está errado no seu julgamento. Mas você não deve acreditar demais nele, não. Ele é uma sugestão. O mercado está aí para te informar e para te servir, né? Não é para te ditar o que você deve fazer. Então, eu acho que fazer essa separação entre valor e preço na sua própria cabeça, ter um horizonte de investimento de 3 ou 5 anos, como o César estava falando, e não tentar fazer previsões sobre o movimento das ações, eu acho que já é um grande caminho para o investidor não cair nas armadilhas mais comuns do mercado. O Pedro estava falando, eu estava lembrando de alguns aqui, né? Só para complementar, são vários, né? E não é só para o investidor comum, não. Os profissionais aí caem nos mesmos vieses, né? Tem um deles, que eu não lembro o nome exato, mas o investidor tem alguma coisa terrível que na bolsa ele não gosta de promoção. Quando você passa no shopping, tem uma promoção, passa com uma esposa, 2 pares de sapato pelo preço de um, ela vai lá e compra, acaba cobrando 4 pares, né? Na bolsa cai 30%, 40% uma empresa que você gosta por conta do Covid, muitos investidores acabam vendendo. Aí, quando os preços estão caros e sobem, o cara tem a certeza que aquela empresa é muito boa, ele vai lá e compra, né? Esse é o jeito fácil, assim, de perder dinheiro, né? Acho que vender na baixa e comprar na alta, você repete isso até quebrar, né? Tem outro que é o viés de ancoragem, que eles falam, né? A gente sempre olha para o passado recente e projeta para um futuro distante, né? Então, a gente está vendo agora as pessoas, às vezes, em home office e estão projetando que não vai ter mais demanda por escritório, que os shoppings vão acabar. Mas se você voltar para o final de 2019, os shoppings estavam bombando e os escritórios estavam na moda o tal de coworking lá, com o WeWork, que era uma moda, né? Quer dizer, alguns meses depois, isso tudo vai acabar. Eu acho que, lógico, vai atrapalhar, mas não vai acabar, né? Eu acho que um outro, assim, é a aversão à perda, né? A pessoa fica investido na poupança, perdendo um pouquinho todo ano, mas não coloca lá no fundo da RP porque tem medo de um mês ou outro dar um resultado negativo, né? Então, acho que isso é muito ruim, né? Um outro ali é o viés de confirmação, né? A pessoa, ela tem uma opinião, ela só busca conversar e procurar informações que confirmem aquela opinião. Isso hoje na política é muito comum, né? Você vê o país assim totalmente dividido e cada um só tenta confirmar e conversar com as pessoas que concordam, né? Então você cria uma situação muito difícil. Pessoal mais jovem que está entrando na bolsa, acho que sem dúvida o excesso de confiança, assim, como a gente tem gênio no mercado financeiro. Eu entro no Twitter e eu me sinto até meio mal, assim, falei, como tem gente boa que sabe, os caras já vendeu antes de cair, comprou sempre aquela ação que mais subiu no mês, assim. Então acho que falta muita humildade, assim, acho que para o investidor de longo prazo, acho que quase todos os investidores que a gente admira, tanto gestores, né, biografias que a gente lê, a pessoa tem muita humildade, né? Enfim, então acho que tem vários, né? Eu acho que é legal o investidor estudar sobre isso,
tomar consciência e ficar monitorando se ele não está caindo em nenhum desses, né? Pode ter 2 Césares com o mesmo grau de instrução, o mesmo conhecimento, só que teve um que amarelou na crise de 2008 e o outro decidiu abrir um clube de investimento e colocar até o dinheiro que não tinha ali, porque achava que era uma oportunidade de ouro, né? O resultado é totalmente diferente entre esses 2 investidores, simplesmente por conta de uma atitude. Um decidiu, sei lá, estopar, vender, e o outro decidiu, não gosto do termo all-in, que a gente não é jogador, mas decidiu entrar pesado ali nos investimentos em ações, porque achava que era um no-brainer, assim, não tinha muito o que dar errado naqueles preços, né? Excelente, excelente. Acho que resumiu todos os vieses comportamentais aí dos investidores, né? Pessoal, o papo aqui está muito bom, mas a gente vai ter que, infelizmente, caminhar para o encerramento, tá? Eu gostaria só de aproveitar aí, de falar que, assim, para nós é como se fosse um sonho poder receber vocês aqui. Eu sou fã, né, incondicional do Pedro e do César. Tá? O IP foi meu primeiro fundo de ações, então realmente tem uma identidade aí, mais de 5 anos acompanhando o Pedro, né? E mais recentemente o César também. Então, eu nunca imaginei que nós teríamos essa oportunidade, tá? De uma conversa tão rica e disponibilizar isso aos nossos alunos, aos nossos docentes, né? E toda a comunidade acadêmica. Tá? Eu gostaria de aproveitar o encerramento do nosso evento, tá, Pedro, que você pudesse dar uma mensagem, e depois o César também, né, vocês sendo empreendedores, estando sempre à procura de empresas, né, de sucesso, em que talvez o maior patrimônio esteja justamente nas pessoas, né? E aqui na academia nós estamos trabalhando também para desenvolver talentos, né, para passar informação, para colocar esse povo no mercado, para eles se autorrealizarem, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país. Essa é a nossa missão como professores. Gostaria que vocês deixassem a mensagem aí, com base nas suas experiências, sendo empreendedores de sucesso, né, alguma mensagem importante aí para os nossos alunos. Por favor, Pedro, depois César. Olha, eu acho que o principal investimento que você tem que fazer na sua vida é em você mesmo. É em melhorar todo dia um pouquinho, aprender todo dia alguma coisa diferente, nova, e reforçar as suas competências em todos os aspectos que você achar relevante. E nunca faltar com a ética, porque isso pode desmontar todo o castelo que você construiu de competências e de reputações ao longo do tempo. A partir desse seu investimento em você mesmo, você pode partir para o que você quiser. Você quer criar uma empresa? Você vai ter que também aprender todos os dias nessa empresa para você ter sucesso. Você quer investir? Você vai ter que aprender todos os dias e se melhorar para ter sucesso. Você quer trabalhar numa empresa? Você também vai ter que aprender todos os dias para se tornar um executivo cada vez melhor. Eu acho que a gente está num mundo em que todos hoje em dia são empreendedores, né? Você não consegue deixar de ser empreendedor, você não consegue mais parar de aprender, você tem que aprender todos os dias, você tem que aprender com fontes cada vez mais variadas de informação, né? Então, tem curso online, tem curso no local, curso no exterior, tem blog, tem Twitter, muitas vezes tem muitos Twitters bons, tem muita gente boa falando por aí, muito especialista disposto a compartilhar o que sabe de diferentes setores, de tecnologia, de biologia, de tudo. E você tem que saber, eu acho que um dos grandes desafios de qualquer um para se desenvolver em qualquer direção é saber filtrar a informação para continuar esse processo de aprendizado da melhor maneira possível. Então, eu acho que o empreendedorismo, seja qual direção você for trilhar, tem que ser muito bem pensado do ponto de vista do aprendizado, que vai ser fundamental para o seu sucesso. Excelente, muito bom. César? Excelente a mensagem aí do Pedro, né? Eu iria bastante nessa mesma linha, né? Eu acho que a pessoa tem que lutar pelo sonho.
Eu acho que as pessoas acabam se acomodando, né? Ficam sonhando, mas esquecem de batalhar todo dia. Acho que é uma jornada longa. Quando eu vejo minha trajetória, né, até constituir a gestora, eu comecei a investir lá em 2001, 2002, acho que cada livro que eu fui lendo nessa trajetória, comecei lá investindo alguns milhares de reais ali, 2, 3, 5 mil reais. Eu acho que tem que ir um pouco para a prática também, né? Falando de investimento, tem muita gente que fica estudando, lê uma série de livros, mas começa devagarzinho, com dinheiro que não vai machucar. Eu acho que tem que ser proativo, né? Tem que ir atrás, igual o Pedro comentou, né? Hoje a informação é abundante, né? Eu acho que a vontade aí de aprender que é escassa, né? Então, eu acho que todo mundo pode correr atrás, né? Eu era basicamente um bancário, né? Foi meu primeiro emprego ali no Bradesco, entregava cheques, imprimia extrato ali para as pessoas, mas tinha aquela chama, aquela paixão pelos investimentos, então saía ali do trabalho e continuava estudando, olhando minha carteira, lendo bons livros. Eu acho que é muito bacana você escolher muito bem os seus heróis, né? Acho que tanto eu quanto o Pedro aqui elegemos o Warren Buffett, não é tão difícil de chegar nesse nome, né? Então, assim, fenomenal você ler a biografia dele, tem uma série de entrevistas, assim, uma vontade assim de ensinar bastante grande, assim como vários outros empresários, né, tanto brasileiro lá fora, né? Inspiração não vai faltar, mas a pessoa tem que ir para a parte da transpiração, né? Essa que vai fazer a diferença, hein? É isso aí, pessoal. Acho que inspiração e transpiração, né? O segredo. Hoje nós tivemos aí um momento muito intenso de inspiração com esses dois gênios do mercado, né? Então, novamente, muito obrigado, César. Muito obrigado, Pedro. Obrigado também ao professor Vitor, tá bom, pela excelente intermediação. E agradeço também a todas as instituições de ensino superior, né? ETEC, Catanduva, IMES, IMESB, Factus, FASU, a FEMA, UMG, Uniara, Unifacef, Unifeb e Unirp, né, que somente essa integração possibilitou aí a realização desse evento. Pessoal, novamente, muito obrigado a todos, tá? Desejo aí sucesso na vida, sucesso nos investimentos, tá? E nos encontramos por aí. Obrigado, pessoal. Até mais. E continuem com o próximo evento. Nós vamos chamar um break agora de uns 5 minutos e posteriormente nós teremos aí a palestra com o Felipe Arraes